a grandiosa, famosa e mítica Hidden Palace. Aquele local parecia estar algum tipo de templo, só que não era um templo como Labyrinth Zone, Aquatic Run ou até mesmo a Mystic Cave. Não, era um templo que não haviam suspeitas de que era um templo ancestral habitado, mas sim, era certeza. O local tinha maquinários e um monte de coisa estranha. E o mais estranho de tudo aquilo era que Dr. Eggman não tinha nenhum envolvimento nisso, pois havia uma esmeralda verde gigante parada lá. Eggman, se tivesse passado por ali, teria roubado aquilo. Mas ele não pegou aquilo, o que significa que ele não estava lá. Aquilo tudo era coisa daquela área. Apesar dela estar destruída, ainda haviam coisas funcionando por lá. E o mais estranho de tudo isso, o que sinceramente chocou o Sonic e Tails, era essa mesma já citada Esmeralda Verde. Uma forte luz se emitiu daquela esmeralda e então um vislumbre da sétima esmeralda pôde ser visto. Então que as coisas começaram a ficar interessantes, se é que vocês me entendem. Pois Sonic e Tails conseguiram então pela primeira vez a informação de que havia uma sétima esmeralda. Até o momento eu havia dito que havia uma sétima esmeralda, porém eles não sabiam exatamente se existia realmente uma sétima esmeralda. Porém, existia, e nesse feixe de luz, eles foram jogados para a próxima área, o Oceano de Óleo. Uma área que também parecia que era governada, entre aspas, por Robotnik. Digo isso por causa dos inúmeros Badniks que haviam pelo local. Claro, haviam pela ilha inteira, mas era um local com maquinários e coisas estranhas desse tipo. E havia também uma enorme indústria de óleo ali. E óleo é coisa para maquinário, certo? Então, Eggman provavelmente teria algum envolvimento naquilo, mas não teriam tempo para pensar nisso, pois deveriam seguir em frente. E então, pegaram a sétima esmeralda. E assim derrotaram o Robotnik mais uma vez e prosseguiram até a próxima área, Metrópolis. Metrópolis simplesmente tirou todas as dúvidas que Sonic e Tails tinham de Dr. Eggman estava simplesmente robotizando o local pouco a pouco, pois aquela área sim, era óbvio que era do Robotnik. Haviam mecanismos que lembravam muito a Scrap Brain Zone, uma área que havia sido feita por Robotnik. Então, eles estariam se perguntando por que Eggman estaria robotizando tudo isso. E então, quando encontraram o mesmo, fizeram essa pergunta e ele respondeu que era para algo maior. O Ovo da Morte, Death Egg, que nesse momento foi ativada. A órbita interplanetária estava começando a subir para o espaço. Sonic e Tails apenas conseguiam ver ao longe aquela enorme estação interplanetária subindo para as alturas para se tornar uma instalação espacial que o ajudaria, no caso do Eggman, a dominar o mundo e transformá-lo em um mundo mecânico. Sonic e Tails, revoltados com a ideia, derrotam o Robotnik e seguem em frente. Tails, então, pega o avião que foi permitido pelo Ouriço Azul de usar e assim eles voam pelos ares atrás da Death Egg. E assim, indo atrás do Ovo da Morte, eles conseguem então chegar até uma nave que Dr. Eggman estava usando para aterrissar no Ovo da Morte, que nessa hora já estava lá no espaço. Os dois então, Sonic e Tails,
seguindo em frente perante a toda aquela situação, no final das contas, consegue chegar até Wing Fortress. Ao chegar naquela área, rapidamente, Sonic e Tails são surpreendidos com tiros que acertam o Tornado e o fazem ficar completamente danificado, ou quase isso, pois ele não estava conseguindo voar, Então, Tails cai ladeira abaixo e Sonic, triste vendo toda aquela situação, promete vingança contra seu amigo Tails. E então voa de uma forma que simplesmente jamais fora vista. Digo voar porque esse é o termo utilizado para quando a pessoa fica em alta velocidade. Sonic então corre em alta velocidade, destruindo todos os seus inimigos como nunca antes visto, e se transforma em Super Sonic. Uma nova transformação que ele obteve a partir das 7 esmeraldas do caos. E assim, chega na área onde o Robotnik estava e destrói sua nova máquina. E assim, se destransformando, ele chega no Ovo da Morte. Mas como você pergunta, com o Tails, que havia antes de aterrissar conseguido fazer com que o Tornado recuperasse voo através de uma turbina que ele havia instalado no mesmo. Assim, Sonic e Tails conseguem finalmente chegar até a Death Egg. E então, perante a toda aquela situação, nossos heróis seguem em frente até o Ovo da Morte, onde encontrariam definitivamente a batalha final dessa aventura. Então, Tails deixa Sonic no Ovo da Morte e fica lá embaixo, pois seria um local mais seguro. Então, Sonic entra dentro da instalação e é surpreendido com alguém. Ele encontra um robô de si mesmo que o lembrou muito de Metal Sonic, mas ainda não chegava a ser o mesmo. Era Silver Sonic, uma máquina nova construída por Dr. Robotnik. Ele era mais parrudo, era um metal mais duro, que um único soco poderia arrancar a cavidade de Sonic fora de seu corpo. Então, Sonic simplesmente tentou lutar contra Silver Sonic e com muita força e persistindo muito em derrotar Silver Sonic, ele consegue destruir a enorme máquina de metal. E assim, no próximo setor da Death Egg, ele encontra Dr. Robotnik com sua mais nova arma. Death Egg Robot, um robô do Dr. Robotnik enorme, que simplesmente tinha um conjunto de ataques que, caso o Sonic bobeasse, poderia facilmente morrer por um daqueles ataques. Porém, Sonic era persistente e conseguiu derrotar Robotnik depois de muito esforço. Finalmente, ele havia vencido Dr. Robotnik e assim saiu daquela área com sua super transformação, atravessando o robô de Dr. Robotnik, enquanto o local e ele mesmo começavam a explodir. Robotnik conseguiu escapar da Death Egg, porém seu robô ficou lá, enquanto a mesma base começava a explodir. Pouco a pouco, a destruição dominava aquele local, e uma explosão e um feixe de luz enorme dominaram aquela área. Enquanto o Ovo da Morte caía ladeira abaixo, Sonic, em sua super transformação, também saía daquela instalação para não ser mais uma vítima daquela explosão. Bem, não tiveram vítimas, mas você me entendeu. Tails e outros observavam lá por baixo. Então, Tails rapidamente pega seu avião Tornado e vai atrás de Super Sonic, que estava descendo para o planeta Terra naquele exato momento. E assim, Sonic e Tails se encontram e chegam então
para a Westside Island e comemoram a vitória, pois finalmente haviam vencido o Dr. Robotnik. Porém, ainda não seria o fim. A Death Egg havia caído, mas aquilo não havia sido o fim, pois mal sabiam os dois heróis. Pois a Death Egg não havia sido destruída. Ela havia caído em outra ilha. E assim iniciou-se a saga Death Egg. Depois dessa vitória, os dois seguiram em frente para uma nova ilha. E essa ilha era Angel Island. E lembre-se, meus amigos, a história não acabou. Ela está longe de acabar. Está apenas começando. Apenas começando. Pois algo ainda maior do que qualquer outra coisa que Sonic e Tails podiam esperar estava por vir. Iriam conhecer um Equidna, uma nova máquina, tipo Metal Sonic, e também um retorno de Dr. Robotnik e uma descoberta de mais uma joia. Aguardem para a quarta parte. E adeus, meus velocistas e pilotos de helicóptero. Vejo vocês na próxima história. Até!